Hola mis queridos alumnos, hoy nosotros vamos a estudiar dos tiempos verbales, ¿sí? El pretérito imperfeito de indicativo e el pretérito perfeito, tá? O pretérito perfeito do indicativo e o pretérito perfeito. O pretérito imperfeito do indicativo nós já havíamos estudado em outras aulas, eu vou dar farei um repasso com vocês. E o pretérito perfeito, que é assunto novo da unidade 2, tá bom? Bom, quando que usamos o pretérito imperfeito de indicativo? Coloquei aqui um passado que não ocorre mais. Então é algo que eu já havia falado para vocês, algo que vocês costumavam fazer no passado e que não fazem mais, certo? Por exemplo, eu brincava de boneca no meu passado. Hoje em dia eu não brinco mais, eu faço outras coisas, tá? Então, nesse caso, nós vamos usar sempre o pretérito imperfeito de indicativo. Pretérito perfeito já é uma outra situação, é um passado recente, tá? Coloquei aqui um passado reciente. Lo usamos expressões temporales que indicam um tempo no terminado. Então, nós usamos expressões temporais que indicam um período de tempo não terminado. Por exemplo, hoy, esta semana, este mês, tá? Então, tudo que é um passado, se refere a um passado recente, nós vamos usar o pretérito perfeito, certinho? Então, primeiro aqui, ó, el pretérito imperfeito, eu puse aqui alguns exemplos, ¿sí? Eu jugava la pelota com mis primos, tá sublinhado aqui, ó, jugava, né? Então, eu jogava bola com os meus primos, algo que eu fazia, mas que eu não faço mais. Sublinha aqui, ó, jugava, um verbo irregular, certo? Ela trabalhava em uma pequena oficina. Ela trabalhava em um pequeno escritório, tá? Oficina é escritório, certo? Eu comia muitos dulces. Comia muitos dulces, né? Eu comia muitos doces. Hoje em dia não como mais, sou fitness, né? Eu dormia temprano. Eu dormia cedo. Hoje em dia, não durmo mais. Então, vocês repararam aqui que todos os verbos que estão sublinhados, eles estão conjugados no pretérito imperfeito, certo? Bom, os verbos regulares é muito simples. Para os verbos de primeira conjugação, ou seja, os verbos que são terminados em AR, quais são as terminações? Aba, abas, aba, abamos, abas e aba, tá? Verbos de segunda e terceira conjugação, ou seja, aqueles verbos que são terminados em ER e IR. Ia, ias, ia, íamos, ias, iam. Certinho? Então, essa é a conjugação dos verbos irregulares no pretérito imperfeito do indicativo. Vamos conjugar aqui um verbo. Ó. El verbo amar. Conjugando no pretérito imperfeito. Vocês viram aqui, ó, que o verbo amar é um verbo de primeira conjugação. Então, terá essas terminações aqui, de acordo com o pronome, né? Eu amava. Eu amava. Tu amabas. Ele e usted amava. Nosotros amávamos. Lleva tilde em lá, aqui você coloca acento, tá? Só no nosotros. Vosotros amabais. Ellos e ustedes amaban. Pronto. El verbo comer é um verbo de segunda conjugação. É um verbo de segunda conjugação. Então, vai seguir essas terminações aqui, tá? Não vou repetir os pronomes, não, senão fica muito cansativo. Eu comia. Tu comias. Comias. Ele e usted comia. Nosotros comíamos. Vosotros comíais. Ellos e ustedes comiam. Certinho? Bibir. Bibir vai seguir a mesma regra do comer, porque ele é um verbo de terceira conjugação. Segunda e terceira conjugação é a mesma terminação aqui. Então, aqui, um verbo de terceira conjugação. Bibir. Eu bebia. Tu bebias. Ele e usted bebia.
Nosotros bebíamos. Vosotros bebíais. Eles, eles e ustedes bebiam. Certinho? Moleza, né? Bom, verbos irregulares no pretérito imperfeito é somente os verbos ser, ver e ir. Somente esses três, tá? Porque os verbos irregulares no espanhol depende de cada tempo verbal. Ele pode ser tanto regular ou irregular, dependendo do tempo verbal. No pretérito imperfeito do indicativo é somente ser, ver e ir, tá? No próprio livro de vocês tem a conjugação, tá? Verbo ser, eu era, tu eras, ele, usted era, nosotros éramos, vosotros eras, eles, ustedes eram. Verbo ver, eu veía, tu veías, ele, usted veía, nosotros veíamos, vosotros veías, eles, ustedes veían. Verbo ir, yo iba, tu ibas, él, usted iba, nosotros íbamos, vosotros ibas, eles, ustedes iban. Daqui uns dias vocês vão falar assim também, ó, naturalmente como eu estou falando. Vamos lá para a próxima. Pretérito perfeito, tá? Agora já é um outro tempo verbal, tá, gente? Coloquei aqui um tempo, coloquei aqui uma frase, né? Nosotros hemos estudiado mucho en la clase pasada. Né? Nós havíamos estudado muito na aula passada. Vocês estão vendo aqui, ó, hemos estudiado. Esse hemos aqui é o verbo haber. O verbo haber, só que ele está conjugado no passado, tá? E estudiado é o outro verbo que está sendo conjugado no passado particípio. Certinho? Então, olha só. Nesse caso aqui, o verbo haber, ele tá na função de verbo auxiliar, porque você vai usar tanto o verbo haber como o verbo principal conjugado no passado particípio, tá? Então, vocês precisam saber conjugar o verbo haber primeiro. Vou conjugar aqui para vocês. Yo, tu, has, tá, gente? Não é re, nem has, não. Yo, tu, has, ele, usted, nosotros, hemos, vosotros habéis, eles, elas e ustedes Ótimo. E aqui eu coloquei passado particípio. O bom do passado particípio é que você conjugou, dá para todos os pronomes, tá? Por exemplo, o verbo trabalhar. Yo he trabajado, tu has trabajado, él ha trabajado, nosotros hemos trabajado. Então, dá para todos os verbos aqui. Então, eu posso colocar trabalhado em tudo aqui, certo? Vou colocar aqui, trabalhado. Aí vocês sabem que vocês podem usar o trabalhado em todos os pronomes, porque o passado particípio não tem essa distinção, tá? Certinho? Ah, professora, mas como que eu vou saber como que eu conjugo um verbo no passado particípio? Gente, como no português. Um verbo conjugado no passado particípio não é terminado em ado e ido? Ado e ido. Se o verbo ele for de primeira conjugação, será ado. Se for de segunda e terceira conjugação, né? Ido. Trabalhado, salido, dormido, tá? Claro que nós temos os verbos irregulares também, tá? Que tem uma listinha no livro de vocês, né? Alguns casos, por exemplo, o verbo volver, vuelto, escrever, escrito, hacer, hecho, tá? Alguns verbos são irregulares, mas sendo regular, a regra é essa, ado e ido a terminação, certinho? Então, eu gostaria que vocês fizessem para mim da página, anotem aí, página 39 a 42, tá facílimo, tá, gente? Vocês podem consultar no próprio livro de vocês, tem a conjugação dos verbos irregulares, tá bom? E é basicamente isso por hoje, tá? Um forte abraço e hasta la próxima!